Senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é Robson Crepaldi e, na qualidade de presidente da Comissão Especial de Direito Aduaneiro, quero dar as boas-vindas aos participantes do nosso webinar Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos, LPCOs, e a modernização no sistema Vigiagro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esta é uma iniciativa conjunta desta Comissão Especial de Direito Aduaneiro, da OAB São Paulo e da Comissão de Cultura e Eventos desta casa. Sendo assim, agradeço o apoio institucional do presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto da Silva Santos, e do nosso vice-presidente, Dr. Ricardo Toledo Santos Filho, e também agradecer ao nosso presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Alexandre Rolo. O evento que se inicia em instantes é uma oportunidade única para profissionais do direito, estudantes e empresários se atualizarem com um tema que suscita enorme repercussão em nosso meio. O LPCO veio para ser a nova forma de se comunicar com os órgãos anuentes do COMEX, responsáveis pela emissão de licenças, permissões, certificados e outros documentos de exportação, a fim de atender algumas restrições ou exigências especiais de tratamento administrativo. Antes da atuação dos órgãos competentes, encontrava-se muitas vezes duplicada. Com o módulo LPCO, foi criado um canal único para todas as solicitações. Devido à independência de sistemas em relação ao Siscomex, a atuação dos órgãos competentes encontrava-se, muitas vezes, como disse, duplicada. Com a implementação já realizada do módulo do LPCO Exportação, do Portal Único do Comércio Exterior, as solicitações aos órgãos de governo se dão por meio de um único portal na web, sendo possível também o envio de dados via web services. Ademais, o LPCO é integrado à DUE, para garantir que, no momento de saída da mercadoria a ser exportada, todos os requisitos administrativos para exportação tenham sido cumpridos. A chave para essa integração é o tratamento administrativo, que aponta, com base nas informações constantes da DUE, eventual necessidade do documento LPCO para operação. Pensando em tão relevante tema, trouxemos para o nosso segundo webinar palestrantes que nos engrandecerão nesse tema tão avultado. Sendo assim, apresento a todos os senhores e senhoras, os nossos palestrantes. Carlos Alberto Gonçalves de Araújo, é despachante aduaneiro e professor, formado em gestão financeira e pós-graduado em logística internacional pela FAESA do Espírito Santo. Especialista em procedimentos aduaneiros desde 1990, atua em 7 portos brasileiros, sendo eles Paranaguá, no Paraná, Vitória, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Itajaí, Santa Catarina, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Suape, em Pernambuco e Santos, São Paulo. Atuante na importação de produtos para a saúde, máquinas e equipamentos e na exportação de gengibre e pimenta. É autor e curador do blog Comex Blog. Nosso segundo palestrante é André Minoro Okubo, formado em Engenharia Agrônoma pela Exalc, USP, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, chefe do Serviço de Vigilância Agropecuária no Porto de Santos, Vigiagro Santos. Sejam todos muito bem-vindos a esta comissão e a esta Casa dos Advogados de São Paulo. Iniciando o nosso evento, passo a palavra ao nosso primeiro convidado, o senhor Carlos Alberto Gonçalves de Araújo. Está com a palavra. Muito obrigado, Dr. Robson, muito obrigado ao André e muito obrigado a todos vocês que nos ouvem, que nos assistem. Eu estou muito feliz por estar aqui e poder trazer um pouco essa discussão e tudo que aconteceu nos últimos 30 anos no comércio exterior brasileiro, e foram muitas mudanças. Falar da LPCO, como ela está hoje, é necessário fazer uma pequena contextualização do que é o comércio exterior na década de 90, depois nos anos 2000 e agora, nessa terceira década, como é que a coisa funcionava. Até 1993, a gente tinha um comércio exterior exclusivamente pelo papel, onde que para se exportar você precisava fazer uma guia de exportação, que eram 7 vias, carimbadas, rotuladas, furadas, e isso trazia baixa produtividade, eu diria até nenhuma produtividade. A importação igualzinha, sendo que tinham muito mais documentos envolvidos, porque, categoricamente, no Brasil, exportar tem menos burocracia do que importar. Então, em 1993, o Brasil inicia um projeto audacioso, que era o Sistema Integrado de Comércio Exterior, onde na exportação haveria ali
uma base única, um método único de trafegar informações entre a iniciativa privada e a iniciativa pública, ou melhor, entre todos os intervenientes no comércio exterior, público e privado. Nessa ocasião não existia internet, a telefonia no Brasil não era privada e a gente fazia acesso por intermédio de uma ferramenta da antiga Embratel chamada REMPAC 2028 e 3028, que era discado e dedicado. Isso caminhou ali a passos muito duros, porque você tinha que acessar tudo num horário que não fosse de pico, a internet não existia, a conexão era ruim, mas ainda assim a exportação migrou completamente do processo anterior, que era papel, para o processo online. E qual a vantagem que se trouxe naquele momento? Você não teria mais a necessidade de protocolo junto a boa parte dos órgãos para dar entrada no seu processo. Isso foi até 1997, na exportação. Quando foi em 97, entrou então o projeto Siscomex na importação. Em 97, a gente tem ali a privatização do sistema Telebrás no Brasil, a internet começa ali a dar passos pequenos, e o Brasil, então, já contava com um comércio exterior integrado, tanto na exportação, que já tinha ali 4 anos, e a partir daquele momento na exportação, e a partir daquele momento na importação. E a gente começou, então, a digitalizar o comércio exterior a passos mais curtos, com alguma dificuldade, com baixa tecnologia, e o processo foi andando de forma gradativa. O que se pensou em 1992, quando foi publicado o decreto que tratava disso tudo, era que se teria uma centralização de dados, ou seja, uma base única, onde todo mundo entraria e faria a consulta das informações. Qual era o grande problema? É que os órgãos anuentes, os órgãos intervenientes, tinham necessidades de informações diferentes. Eu não posso dizer que as informações que eu solicito para um deferimento de uma munição tem que ser a mesma de um alimento ou de um remédio ou de qualquer outra coisa. Isso foi criando no Siscomex, já que ele nunca foi flexível, os ajustes nunca foram flexíveis, a possibilidade de você atender por completo os órgãos. Então, você sempre teve uma licença de importação no Siscomex, uma licença de exportação que era chamado registro de exportação, na exportação também no Siscomex, que atendesse a todas as necessidades de todos os intervenientes, principalmente os públicos, os órgãos que fariam as anuências, ou chamados órgãos anuentes. E o que aconteceu, então? A necessidade desses órgãos terem sistemas paralelos e, no Siscomex, a necessidade do importador ou do exportador de lançar informações em campos livres, ou os campos de informações complementares. Isso criou o quê? Um grande problema, porque a informação que você lança no campo complementar, ela não pode ser tratada, ela não pode ser separada, ela não pode ser medida. Isso criou, então, uma necessidade de cada um desses órgãos terem os seus próprios sistemas. E o que é pior, nunca existiu, até o projeto do Portal Único, nunca existiu um compartilhamento de informações na totalidade. Significa dizer que eu apresento uma informação para um órgão, se tiver mais de um órgão responsável pela importação ou exportação daquela mercadoria, eu tenho que apresentar para 2 e lá na frente apresentar para a Receita Federal também, e para o Banco Central e para todos os envolvidos. Ou seja, duplicidade de informações, falta de compartilhamento, isso sempre gerou uma baita dor de cabeça, além de falar de um custo enorme. Um exemplo, até a implantação do Portal Único, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, você tinha no mapa um sistema chamado SIGVIG, no Imetro um sistema chamado Orquestra, na Anvisa um sistema chamado DataVisa. E a depender do produto, se eu tivesse anuência de 2 órgãos, o que aconteceria? Eu tinha que apresentar
uma informação para um órgão e a outra informação para o outro. E a gente estava falando do mesmo processo. E lá na frente, ou na importação ou na exportação, eu tinha que apresentar, às vezes, a mesma coisa para a Receita Federal. Então, isso sempre foi um grande problema, mas a culpa não era dos órgãos, mas sim da falta de comunicação entre eles. E o importador ou o exportador, se vendo obrigado a atender a todos eles, o que restava a ele era prestar esta informação a cada um dos órgãos. Isso aconteceu, então, até 2012, inclusive, de 97 até 2011, mais ou menos, o Siscomex continuou trabalhando em duas plataformas. Uma que a gente chamava ali de a plataforma cara preta, que era uma tela mais simples, ou naquele formato Unix. Quem é um pouco mais antigo aí vai saber do que eu estou falando. Isso era para exportação. Para importação, a gente tinha um software que era instalado no Siscomex, que era feito em Visual Basic, que a gente carinhosamente chamava de cara amarela, ele era um sistema amarelo, onde eu fazia tudo offline e transmitia para a Receita Federal, ou a licença de importação no Siscomex, também por essa ferramenta, e ele apenas se comunicava com a base de dados. 2011 para 2012, eu passo a ter, então, o Siscomex na web. Na área de licenciamento, o NovoEx, ainda existia o registro de exportação, e praticamente tudo sai do offline e passa a ser pela web, passa a ser no online. 2013, o Brasil assina o Acordo de Facilitação Econômica com a OMC e damos, então, um pontapé inicial ao projeto Portal Único. E o que era esse projeto? Era, primeiro, a gente ter a singularidade de informação, ou o conceito de single window, que no mundo inteiro já se utilizava bem antes do Brasil, mas era a consolidação de todos os órgãos anuentes, aproximadamente 22 ou 23, que atuam diretamente no comércio exterior, num único lugar. Isso significa dizer que toda a entrada e toda a saída de informações vindo pelo mesmo lugar, pelo mesmo portal. Isso, números de 2017, eu vi uma entrevista de um membro do governo que falou que só essa digitalização gerou, naquele ano de 2017 para 2018, uma economia de 23 bilhões de reais pelo simples fato de todo mundo estar num único lugar. E com isso, compartilhamento de informações. Eu agora não apresento informações para todos os órgãos na qual eu tenho ligação, mas sim num único lugar e todos esses órgãos vindo buscar essa informação ou lançar. E aí a pergunta é, por que isso não foi feito antes? Eu tenho uma resposta, é uma opinião. Primeiro, não existia tecnologia suficiente para fazer, adequada para fazer isso tudo de um jeito muito fácil e muito prático. Segundo, o Siscomex nunca foi pensado em parametrizar campos e informações de acordo com a necessidade do órgão anuente. Então, se o Ministério da Agricultura tem uma necessidade, no modelo anterior, ele tinha que usar os campos que tinham no Siscomex, e o que não tivesse, se adaptar. Se adaptar aonde? No campo de informações complementares. E estas informações não eram tratadas. Por quê? Porque elas não eram padronizadas. Coloca-se lá, escreve-se lá, a informação está lançada, mas não tinha nenhum sistema interno para puxar isso. A partir do sistema Portal Único, ficou nítido que todos esses órgãos teriam customizações de acordo com as suas necessidades. E com isso, eu simplifiquei todos os procedimentos, inclusive procedimentos aduaneiros. Por quê? Porque eu lanço a informação em um único lugar e todos os envolvidos vão tratar essas informações, vão anuir, vão fazer exigências, mas tudo no mesmo lugar. E a partir daí, então, eu tenho a LPCO de licenças, permissões, certificados e outros, que extrapolou o conceito que a gente tinha anteriormente de licença. Não é mais só licença, mas qualquer coisa administrativa necessária para aquele processo, tanto na importação quanto na exportação, eu vou fazer através desta ferramenta. No Portal Único,
um formulário em que eu coloco todos os dados necessários, esses dados customizados pelo órgão anuente, e a partir daí, então, eu tenho um contato mais próximo com quem vai controlar aquela importação. Isso em 2016 para 2017, o sistema já estava a pleno vapor. Em 2017, quando então desligou-se o registro de exportação, o Novoex, e começou ali com um cronograma de desligamento também do antigo cara preta na declaração de exportação, no registro de exportação, foi possível verificar que todos os órgãos envolvidos estavam conectados naquela ferramenta, levando dados, processando dados. Do lado de cá, os intervenientes privados também levando as informações. E, para mim, o ponto mais importante de tudo isso, com o novo processo de exportação, que foi a primeira etapa do Portal Único, e agora o novo processo de importação, é que foi possível, a partir deste projeto do Portal Único, não só criar uma ferramenta, porque, inadvertidamente, muitos podem pensar que o que a gente está falando é de um sistema, que é de uma tela que saiu do offline e passou para o online. Mas não, a tela é o menor das atribuições, a tela é o menor das inovações. O mais importante é que no curso desse projeto foi possível redesenhar todas as etapas possíveis e verificar onde estavam os gargalos. E a iniciativa privada, junto com a iniciativa pública, sentado lado a lado e dizendo o que é que a iniciativa privada precisa, que a iniciativa pública pode fazer, mantendo os controles, cumprindo as regras, cumprindo as normas, mas diminuindo as etapas e os números. Algumas estatísticas na ocasião saíram e dizia que a gente chegava a preencher até 96 campos, muitos deles repetidos, para fazer uma exportação. E isso, imediatamente, quando entrou o projeto do Portal Único, caiu para 44 informações. Uma outra situação bem peculiar é que, na exportação, a gente tinha a obrigatoriedade de fazer primeiro a nota fiscal de exportação, depois entrar no registro de exportação e não aproveitaria nenhuma daquelas informações. Eu tinha que digitar tudo de novo. O projeto do Portal Único, e aí veio a Declaração Única de Exportação, que eliminou DE, Declaração de Exportação, Registro de Exportação, Registro Simplificado de Exportação e a Declaração de Exportação, Simplificada de Exportação, além de Registro de Venda, Registro de Crédito, tudo isso num único documento. E o mais importante, compartilhando informações, indo lá na base de dados da nota fiscal eletrônica e puxando tudo isso. Por isso que esse número caiu drasticamente. E todos os órgãos envolvidos podendo fazer o quê? Podendo customizar as informações que precisavam e para aqueles produtos que necessitavam de licença, podendo utilizar estas informações na LPCO. Então, o conceito que veio a reboque disso foi: simplifico os meus processos, compartilho todas as informações, trago tudo isso para um único portal com o conceito de single window e permito o quê? Simplificação do processo, sem que para isso eu reduza controle, eu reduza a necessidade que o Estado tem de controlar aquelas operações, tanto de importação quanto para exportação. E o que a gente está vendo hoje, 2020, em que o projeto do Portal Único na importação já está em teste, é, de novo, uma mudança de conceito. Porque tudo que a gente fez até hoje, na importação principalmente, que é o que tem mais etapas a serem cumpridas, foi através de um processo incremental. O que é isso? Eu preciso da licença de importação, que hoje ainda está vigindo, que ela seja deferida ou prévio ao embarque ou prévio ao despacho aduaneiro.
Depois que esse processo, que essa licença é deferida, eu vou então fazer a declaração de importação e aí eu vou apresentar a minha declaração para a Receita Federal. E o que está sendo desenhado é acabar com essa questão incremental e passar a ser paralela, ou seja, eu vou poder tirar a minha licença, minha LPCO, com o produto, na maioria das vezes, já tendo embarcado, alguns casos vai ser controlado antes do embarque, mas eu posso registrar a minha declaração única de importação, a do INPE, ela entra num processo de fiscalização e para aquele produto que necessita de licença, eu espero, então, o desembaraço acontecer para que, eu espero a LPCO ser anuída para que o meu processo seja deferido. Ou seja, eu não ando mais de uma forma incremental, mas sim eu ando de uma forma paralela. E para mim o ponto mais relevante do que a gente vai ver daqui para frente na LPCO. Hoje, a cada licença de importação, eu tenho a necessidade de tirar, a cada embarque eu tenho a necessidade de tirar uma licença de importação. Então, o que eu tirei hoje não vai valer para um próximo embarque. Eu tenho que tirar embarque a embarque. E muitas vezes o processo é igual. A gente brinca, é cara crachá. Eu tenho que tirar, o órgão anuente tem que deferir, todo mundo sabe que aquilo já aconteceu. O que vai acontecer daqui para frente eu vou tirar uma licença de importação para qualquer órgão em que eu possa reaproveitar várias vezes ao longo do tempo. Por exemplo, eu vou fazer uma licença para produto do Inmetro, então o Inmetro vai me dar uma autorização, uma LPCO, pelo aquele período que eu tenho da certificação. E a cada embarque, o que eu vou fazendo aproveitamento de saldo. Isso vai permitir o quê? Que importações regulares, operações regulares, eu tire uma única LPCO e ela é aproveitada ao longo do tempo. Isso vai fazer com que órgãos como Anvisa, Inmetro e vários outros que podem controlar o meu produto e não a minha carga, controlar o meu produto pelo registro, podem me conceder a licença por um período. E a cada embarque, ou seja, a cada produto, a cada mercadoria que vem ali, eu faço, então, o aproveitamento desse saldo. Também estamos vendo na exportação e na importação um avanço muito grande no tratamento administrativo. Você já tem órgãos hoje que fazem o licenciamento a partir de uma análise de risco. Então, você importa sempre o mesmo produto ou exporta sempre o mesmo produto para o mesmo destino, com as mesmas características, você pode ter a parametrização no que a gente chama de canal verde, ou seja, todas as suas informações anteriores te ajudaram a ter uma liberação mais rápida. Isso vai fazer com que operações contumazes, importadores ou exportadores frequentes possam ter facilidades na liberação. Por quê? Porque ele já vem com um histórico de informações que permita ao órgão anuente tratar a análise de risco de forma adequada. E vai sobrar aquelas conferências físicas, ou canal amarelo ou vermelho, como a gente chama, análise documental e análise física, para os produtos que realmente necessitem deste tipo de controle. Então, são questões que colocam o processo de tudo que a gente viu desde 1993 até os dias atuais, mostrando o quê? Mostrando que o avanço no comércio exterior foi muito além do que a gente poderia imaginar. Antes de 93, para depois de 93, saindo do papel de forma radical e entrando no online, mesmo sem tecnologia, sem ferramentas, sem comunicação e sem a possibilidade da internet. Depois, em 97, na importação. 2012, levando tudo isso para a internet. A partir de 2013 para 2014, um projeto de centralização de todos os órgãos anuentes tratando as licenças. Por quê? A licença é necessária. Ela acontece em qualquer lugar do mundo.
todos os países se arvoram no direito de licenciar o que entra e o que sai. A gente viu isso, está vendo isso, produtos que eram livres à exportação, por conta da pandemia e do Covid-19, foram proibidos a exportação ou entraram no licenciamento especial. É o quê? É o direito que o governo tem de fazer esse licenciamento e dizer o que entra e o que sai. O que a gente sempre discutiu é qual é o meio mais rápido de fazer isso. E para se fazer isso de uma forma célere, mantendo controles, precisava ter procedimentos e precisava ter ferramentas. De 2014 para cá, a gente começou a acelerar esse processo. A exportação funcionou muito bem, hoje a gente tem poucas coisas a serem ajustadas, e na importação, desde 2018, que a gente está trabalhando. Na importação, tem uma outra coisa muito importante que está sendo também implementada, que é o quê? O catálogo de produtos. O que é o catálogo de produtos e como é que isso vai afetar positivamente a LPCO? Desde 1997, o governo tem um sonho que é o importador cadastrar todos os seus produtos e, a partir dali, reutilizar essa informação. Por falta de tecnologia, isso nunca foi possível. Por falta de compartilhamento de informações, isso ficaria restrito à Receita Federal, que é quem está na ponta, na última etapa. No projeto Portal Único, tem lá um módulo do Portal Único, que é o catálogo de produtos. O que vai ser isso? Uma forma centralizada, a partir do CNPJ raiz, ou seja, a partir da matriz ali, da principal, o importador vai cadastrar todos os seus produtos que ele importa, todos. E essas informações vão ser levadas, vão ser compartilhadas com todos os outros órgãos. Então, ele vai colocar a NCM, ele vai colocar quais são os atributos, e o conceito de atributos também foi modificado, porque hoje você tem a NVE e o destaque da NCM na licença de importação e na declaração de importação, e isso virou uma única coisa, que é o atributo, e todas essas informações vão estar relacionadas, listadas à NCM. Também vou colocar a descrição principal do produto, aquela que não muda de embarque para embarque. Vou colocar quem é o fornecedor, vou colocar quem é o exportador, vou colocar códigos internacionais, europeus, americanos, que ajudem a identificar aquela mercadoria. Vou colocar o meu código interno, aquilo que eu conheço, meu SKU, meu controle interno, e também vou ter a possibilidade de anexar informações como laudos, memoriais técnicos, fotos e catálogos, e todas as informações que sustentem a identificação correta do produto. Por quê? Porque identificar o produto hoje é o elemento mais relevante no controle do comércio exterior. E nem sempre a descrição que a gente oferece na licença de importação ou na declaração de importação é suficiente. Nem sempre aquilo que está descrito no nos documentos que embasam o despacho aduaneiro ou operação comercial são suficientes, e você vai dando essas informações de acordo com o que é solicitado. A partir do catálogo único, o que você vai fazer? Você vai colocar isso tudo num único lugar, dentro do Portal Único, controlado pelo CNPJ, e aquelas informações, no momento em que você ativar, vai ser compartilhada com todos os intervenientes que têm controle, têm ação sobre aquele produto, controlado sobretudo pela NCM. Ou seja, a partir do catálogo de produtos, eu cadastro tudo, e se aquele produto, inclusive no próprio Portal Único, tem lá um simulador de tratamento administrativo, a partir daquilo ali eu já verifico se tem a necessidade de algum tratamento especial, de uma LPCO, e eu já compartilho estas informações com a LPCO, e o órgão que vai anuir o meu produto já automaticamente tem acesso àquilo tudo. O que eu entendo do catálogo único de produtos? Do catálogo de produtos? O máximo de informações que eu der voluntariamente, que eu ofertar no catálogo,
o que vai acontecer vai aumentar o nível de gerenciamento de risco que todos os envolvidos vão ter sobre a empresa. Resultado, eu sou motivado a dar estas informações e, com isso, posso melhorar o meu tratamento administrativo. Tudo isso num único lugar. Tudo isso integrado com todos os órgãos envolvidos. Isso já está funcionando? Só em teste. Mas a gente está falando de 2014 para cá, 2014, quando deram um pontapé no Portal Único. Ou seja, em 6 anos a gente já avançou o que, na minha modesta opinião, em 30 anos a gente não conhecia. A gente está vendo de 6 anos para cá. Quem trabalha na ponta, quem vê o operacional, seja importador, exportador, qualquer interveniente, sabe da dor de cabeça que é gerenciar todas essas informações, sobretudo se você tem uma gama de produtos muito grande, se você tem que controlar registros, validades, lotes e tudo mais. No momento em que eu centralizo isso e está previsto, inclusive, acesso pelo web service, eu conecto a minha ferramenta, o meu sistema, nesta base de dados, levando e trazendo informações. Ou seja, o meu CRM, a minha ferramenta interna, vai me permitir controlar as informações que eu tenho do governo e as informações que o governo tem para mim, que são compartilhadas comigo. Eu faço esta ponte, eu alimento tudo isso. E com isso, continua o controle, continua a informação, continua todo mundo atuando nos seus campos, delimitado às suas competências, mas num processo muito mais rápido, muito mais célere. Mas quais são os desafios hoje? Assim, os desafios. A gente ainda tem que conviver com algumas práticas que, no meu entender, principalmente que estou na ponta, que vejo o dia a dia ali, como a gente chama no balcão, que poderiam ser abolidas. Por exemplo, a necessidade de notificar alguns órgãos anuentes, no caso de LPCO, com um protocolo no balcão. Eu faço exportação de gengibre e eu tenho que fazer o LPCO. O LPCO, primeiro ele vai lá, faz a coleta, o Ministério da Agricultura faz a coleta do gengibre, faz o processo de análise para o fitossanitário e depois que a carga embarca, eu apresento uma documentação complementar e ele me defere. Até antes da pandemia, o que eu tinha de fazer é imprimir o LPCO, levar até o balcão e ganhar um protocolo, um carimbo, uma numeração de que tudo estava aceito. Eu dei início ao órgão. Com a pandemia, acabou-se o protocolo no balcão, mas eu tenho que enviar um e-mail. E aí, na minha cabeça por que o órgão não é notificado? E eu questionava isso. Por que vocês não acessam isso? Por que eu tenho que gerar esta notificação? E a resposta que eu tinha é que os sistemas ainda não estão se comunicando de forma integral. Então, a ferramenta que eles trabalham ainda não está funcionando corretamente com o que vem do portal. Então, é uma questão de tempo. Mas hoje, se eu quero fazer uma exportação que tem LPCO, eu tenho que tomar esse cuidado, emitir LPCO antecipadamente, notificar o órgão anuente, o mapa, de que ele precisa fazer, que está ali o processo, e ele então passa a acompanhar. Eu até gosto de brincar dizendo assim, a LPCO não foi feita para imprimir. Por quê? Porque não tem um botão lá, gere o relatório. O que tem é informação na tela. E o que eu faço hoje é imprimir estas telas em PDF e entregar. Segundo ponto, eu já tive casos de exportação de artefatos para laboratório de uma determinada NCM que entrou aí na LPCO especial, que era Anvisa e DSEX. E as primeiras que foram feitas demoravam muito para serem deferidas, 20, 30 dias. Ora, não é possível que uma exportação vai esperar 30 dias. Aí que eu fui descobrir que tem um telefone específico na Anvisa que você tinha que ligar, acionar o órgão para eles começarem a fazer a análise deles para depois passar para o DSEX e isso, então, ser analisado para o DSEX. Depois que a gente descobriu o caminho das pedras, a coisa começou a andar muito rapidamente.
Mas fica de novo a mesma pergunta. O que está faltando para estas informações serem compartilhadas? O que está faltando para que eu coloque a informação num único lugar e ela dali é, digamos, compartilhada para todas as outras? Por quê? Porque há casos de sucesso. O Inmetro tem um sistema chamado Orquestra. Todo produto que tem certificação, que eu tenho uma licença do Inmetro, eu tenho que lançar nesse sistema. Não é ainda via portal único, mas eu lanço no Orquestra. E por que eu digo que é um bom exemplo a ser seguido? Porque quando você entra com a informação no Orquestra, lá te diz cada uma das etapas, na licença de importação, cada uma das etapas te diz o prazo e te diz exatamente em que situação está a análise. Então, se eu entrar hoje, registrei, fiz o pagamento da taxa, a partir de amanhã eu não preciso nem notificar ninguém, o pagamento cai, diz lá, vai ser entregue ao analista, em tal dia está anuída. Isso acontece dessa forma. Nos outros órgãos, Anvisa e todos os outros que precisam de LPCO, eu não tenho essa, digamos, esta informação detalhada para me dizer em que etapa que está isso. No caso do Inmetro, isso acontece. Você não consegue falar com ninguém no Inmetro, não tem telefone, não tem e-mail. Mas por dentro da plataforma deles, existe um mecanismo de comunicação, em que se eles precisam de algum tipo de assistência, eles colocam, e você também pode fazer isso por lá. Na LPCO, por dentro do Portal Único, hoje não tem uma espécie de caixa postal, mas o que tem é que quando tem uma exigência, você vai lá, marca que cumpriu a exigência e você tem um texto para fazer, cumprir a exigência, subir os documentos ou tudo mais. O que acontece é que muitas vezes, quando está demorando ou que eu quero ter alguma informação, eu faço uma petição em PDF e anexo lá num campo de anexação de documentos e aquilo é o meu mecanismo de comunicação. Mas a gente espera que se exista outro mecanismo de se comunicar com o órgão anuente, ou mais importante, se todos os órgãos anuentes na LPCO te der um cronograma de atendimento, não sei se isso é possível, de novo a gente está falando aqui com 22 órgãos anuentes, se vai ser possível fazer isso, mas se a grande maioria conseguir fazer, a gente já sabe, a LPCO entrou tal dia e eles têm tantos dias de prazo para dar uma resposta. Isso hoje, na prática, exceto o Inmetro, a gente não consegue ter. Então, esses são alguns desafios que precisam ainda serem ajustados. Mas eu estou falando aqui de um percentual muito pequeno de tudo que já está sendo implementado, que está funcionando. E quem trabalha no comércio exterior desde a década de 90 e faz uma análise cronológica ao que a gente está fazendo hoje, a gente só tem a agradecer, porque as coisas mudaram e mudaram muito e para melhor. Era isso, Dr. Robson. Obrigado, professor Carlos. Foi brilhante sua palestra. Eu agradeço muito a presença do senhor aí. E agora passamos a palavra, então, ao segundo palestrante, André Ocubo, do Ministério da Agropecuária, Abastecimento. André, com você. Boa noite a todos. Sem grandes delongas, cumprimentar o Carlos, despachante aduaneiro, professor. Obrigado aí pela explicação. Eu acho que é muito importante esse tipo de contextualização, porque para quem está chegando e só verifica 1 ou 2 anos de história, tem uma impressão, mas quando você resgata essa história toda do comércio exterior brasileiro, todas as mudanças que se passaram, eu acho que isso engrandece a discussão e coloca coisas em perspectiva, que é muito importante. E daí a grande contribuição do Carlos aqui nessa brilhante explicação. Cumprimentar também Robson, a OAB São Paulo, a Comissão Especial de Direito Aduaneiro aí pelo convite, muito honrado. Eu preparei aqui uma apresentação breve sobre o tema, né? Então a gente vai tratar de uma contextualização da atuação do Vigiagro, das ações de modernização que ocorreram
que vem ocorrendo justamente dentro desse processo, né, que o Carlos muito bem abordou, e aí, por fim, falar das LPCOs e qual o cronograma de implementação das LPCOs, inicialmente na exportação, né, passando pela exportação de produtos de origem animal, de proteína animal, de carnes, pelas exportações de produtos vegetais, e agora com esse desafio de implementação das LPCOs na importação. Então, se vocês me permitem, eu vou compartilhar aqui uma apresentação e a gente vai passando ponto a ponto, ok? Vocês me ouvem bem? Ô, André. Sim. É isso que eu ia te falar. O seu microfone acho que está batendo aí na tua boca. Aí, na hora da apresentação, eu ia pedir para você deixar ele mais perto da boca, tá? Tá bem, eu vou deixar mais perto aqui. Obrigado pelo feedback. Valeu. Vocês enxergam em tela inteira a apresentação? Não está aparecendo aqui para mim. Só no botão compartilhar ali, não? Só um segundinho aqui. Share. Agora foi. Agora foi? Foi. Vocês enxergam. Obrigado. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Então, vamos contextualizar um pouco aqui a atuação do Vigiagro, né? Eu acho que em termos de comércio exterior, para quem tá acostumado, tem um pouco já de hábito com o que é a atuação, mas eu acredito que seja um dos órgãos que tem a atuação menos intuitiva, né? Às vezes dá um pouco de confusão sobre o que faz, o que não faz. Então, a gente, de maneira um pouco tentando ser didático, procurei separar aqui a atuação do Vigiagro nos órgãos de fronteira em talvez 3 grandes áreas, né? Então, a primeira grande área é a atenção à sanidade animal e vegetal, né? Então, sob o aspecto de fitossanidade, ou seja, sanidade das plantas, e de zoosanidade, ou seja, a sanidade dos animais, todos sabem do potencial agropecuário do Brasil, da representatividade da produção agropecuária, ainda mais nesse momento de pandemia que isso tem se mostrado cada vez mais relevante como uma base do nosso país. Então, é muito importante a proteção para evitar a entrada de pragas e doenças no nosso país e na ponta exportadora como um sistema de certificação no qual você garante tanto a fitossanidade quanto os aspectos zoossanitários dos produtos que saem do Brasil. Um grande eixo aqui de atuação do Vigiagro é na questão dos insumos pecuários e agropecuários. Então, para a produção agropecuária são fundamentais alguns insumos, né? Entre eles os fertilizantes, as sementes, os agroquímicos, produtos de uso veterinário e produtos para alimentação animal. E existe um trabalho intenso do Ministério da Agricultura, tanto no controle de qualidade, de registro, de toda a cadeia produtiva, para que esses insumos cheguem até a nossa produção de maneira correta. E talvez o último grande eixo aí do Vigiagro nos pontos de fronteira é a inspeção animal e vegetal no sentido de identidade e qualidade dos produtos que chegam, né? Aí já num aspecto mais de verificação de produtos, aqui com enfoque maior dos produtos que vão à mesa do consumidor, tá? Aqui mais sob um enfoque alimentar mesmo, tá? Então, uma outra coisa que a gente queria comentar o Vigiagro passou por uma mudança recente de estrutura, né? As unidades até então estavam ligadas a cada estado da federação e em cada estado da federação, através da divisão de defesa agropecuária e aí formando a estrutura hierárquica do Vigiagro, né? Essa estrutura foi alterada. Então passou-se a utilizar o que se chamou apelidou-se do processo de verticalização,
um processo bastante parecido com o que ocorreu nos CIFs, né? Ou seja, nas indústrias de produção de produtos de origem animal, e dividiu-se aqui o nosso país em 7 grandes regiões, no qual para cada delas existe um serviço de gestão, né? E assim, qual é o objetivo disso? Na verdade, é ter uma comunicação com o órgão central mais eficiente do que o modelo anterior, tá? Então, essa foi a ideia da mudança de organização que a gente assistiu esses últimos tempos. Trago também algumas imagens, né, para tentar enriquecer um pouco a discussão e ilustrar um pouco do trabalho que é feito ali nas pontas, no dia a dia. Então, aqui a gente verifica algumas inspeções de frutas na importação. Aqui um caso de interceptação de praga, né, que é a famosa Cydia pulmonella, uma praga que muito preocupante para os pomares de maçã brasileiros, né, e é uma praga que o Brasil conseguiu, ela chegou a ser introduzida no Brasil e o Brasil com sucesso conseguiu erradicá-la. É o único case no mundo em que isso aconteceu. E uma das preocupações ou das atividades é justamente evitar novamente a entrada de uma praga, por exemplo, como da Cydia pulmonella. Outro eixo de atuação é não na verificação de produtos, mas na verificação das embalagens de madeira que acompanham os produtos. Aí muitas vezes produtos que não somente os produtos agropecuários, mas muitas vezes produtos que não têm nada a ver com agropecuária, produtos têxteis, químicos, de indústria automotiva, etc., mas suas embalagens de madeira podem abrigar pragas, né? Aí sim, pragas florestais. E o Brasil também, além das riquezas de floresta natural, como um grande produtor de papel e celulose, exportador de celulose. Então, também é um outro grande eixo aqui de trabalho. E aqui um pouco naquela questão de atenção aos produtos em si, né? Ou seja, qualidade de produtos, aqui já é um aspecto mais sanitário mesmo. Então, o mapa atua na produção e comercialização, importação de bebidas e azeites de oliva, né? E tudo isso é verificado no ato da importação. E aqui já um outro eixo que é os produtos de origem animal. Então, por exemplo, os produtos comestíveis, né? Então, as carnes, os queijos, outros derivados do leite, etc., são verificados. A gente tem rodando aí alguns alguns do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, do DIPOA, né, como o RAI, o Regime de Alerta de Importação, e outros programas, no qual são verificados diversos aspectos aqui dos produtos importados, aí novamente com esse enfoque de qualitativo, tá? Agora falar um pouco sobre as ações que a gente considera como ações de modernização, né, do Vigiagro. Em 2017 foi feita uma intensa revisão ali do antigo chamado, né, de Manual do Vigiagro, o qual foi finalizado esse trabalho em 2017, então com uma instrução normativa principal e 54 anexos, né, o que mudou um pouco a estrutura, formou-se diversos anexos justamente para facilitar o processo de atualização, né, a coisa realmente é muito dinâmica, então esse formato tem facilitado muito as revisões, então você não precisa revisar a norma inteira, revisa somente um anexo, e isso facilita muito. Um outro ponto que houve uma inovação aqui de conceito foi a questão de habilitação de recintos alfandegados não apenas recintos alfandegados, mas também até os SEDEX, né, terminais de exportação, enfim, todos os recintos sob controle aduaneiro, no qual o mapa deve se manifestar quanto à questão de estruturação física desses locais, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui que talvez seja um dos pontos críticos, né? Por exemplo, a estrutura de frio. Muitos portos e vários terminais nesses portos, muitas vezes carentes de uma estrutura de frio, de câmara fria, por exemplo, o que trazia uma grande dificuldade de uma verificação física apropriada, né? Você imagina, por exemplo, fazer uma inspeção de peixe, né, congelado ou resfriado, num terminal que não tem uma estrutura de frio, uma câmara fria. Então, essa foi uma inovação importante. E também eu acho que o manual teve um papel importante no sentido de
sedimentar, né, esse conceito de gestão de risco, né? Então, ele traz claramente os níveis de fiscalização agropecuária, como o Carlos muito bem colocou, né? Então, a gente tem muito parecido com o que é com a Receita Federal, verde, amarelo, vermelho, e o cinza aqui como um procedimento especial, mas trazendo esse conceito de maneira bem parecida com o que já vem rodando no comércio exterior. Tá? Eu acho que talvez nesse momento também é importante a gente falar das mudanças que o Covid nos trouxe, né? Ele foi um acelerador de processo, acho que para a sociedade toda, não, e para o órgão público também, né? Então, algumas das questões que foram ali de bate-pronto realizados em função da pandemia, né, que afetou o mundo inteiro, mas na importação, os certificados internacionais, sejam certificados fitossanitários ou certificados sanitários, eles passaram a ser aceitos somente na sua via digital, por enquanto. Então, o despachante aduaneiro ele faz essa anexação do certificado no dossiê e essa apresentação da via física vai ficar a posteriori. Tá? Então, isso facilitou. Isso vem ao encontro daquela questão da não necessidade da presença física na unidade. Tá? Então, isso facilita, isso é um processo de facilitador, né? Porque além de ser uma ação de contenção ao Covid, ele é um facilitador porque você evita o deslocamento físico, que pode ser um ganho que a gente pode fazer alguns ajustes e pensar nessa manutenção, né? Então, durante a pandemia, foram diminuídas todas as rotinas físicas possíveis. Então, como o Carlos comentou, da necessidade, às vezes, de entregar qualquer documento no balcão, tudo que foi possível alterar, as unidades fizeram isso. Então, houve uma diminuição muito forte dessas rotinas físicas, e aí o desafio vai ser como manter isso, ou pós-pandemia, ou quando a coisa pelo menos se normalizar um pouco mais. E além disso, um dos direcionamentos centrais que houveram foi que as intervenções físicas nas cargas fossem diminuídas. Tá? Então, aumentou-se o nível de canal verde e de nível verde e de nível amarelo. Né? Então, a gente teve uma diminuição na intervenção física das cargas, ou seja, um percentual menor de cargas passaram aí para o canal vermelho. Isso logicamente, com segurança, né, mantendo-se ali os controles necessários. E também, né, houve uma implementação do modelo de home office que pelo menos no âmbito do Vigiagro ainda não ocorria dentro do Ministério da Agricultura, algumas outras áreas já haviam iniciado, então houve uma aceleração desse processo. Logicamente que isso vai precisar ser muito bem estudado ao final, os benefícios ou os resultados, mas a análise preliminar que a gente faz é que o modelo funcionou bem. Tá? Tanto que a gente teve, mesmo com essa diminuição de servidores nas unidades, muita gente com fatores de risco ou enfim, com aquela história toda, muitos passando para home office, mas a celeridade do serviço a gente observou que se manteve ou em muitos casos até melhorou. Né? Eu acho que também é importante ressaltar que dentro do âmbito do agronegócio, as exportações têm corrido num nível muito bom, né? Talvez aquele primeiro momento de se imaginar que haveria uma queda, a gente, na realidade, algum setor ou outro, logicamente, que sentiu, mas assim, no contexto geral, o agro tem se sustentado muito bem. Então, a gente teve uma manutenção dos volumes previstos, estamos falando de safra recorde esse ano, novamente, e eu acho que a questão tem rodado mesmo com esse modelo. Então, vai ser um desafio aí, como um todo, o que vai ficar depois disso, né? Como é que essas mudanças podem permanecer, fazer alguns ajustes. Uma outra iniciativa que eu acho que vale a pena comentar, Robson, Carlos, apesar de não ser tão ligado aqui à atividade de comércio em si, né? Mas foi uma atividade que o Vigiagro faz, principalmente ali nos aeroportos, e Guarulhos aí como carro-chefe, é aquele certificado eletrônico ali para os animais de companhia, para os cachorrinhos, para os gatos, né? E para vocês terem uma ideia, por exemplo, o aeroporto de Guarulhos ele emitia, né, mais de 6 mil certificados ao ano,
e isso tudo era feito no balcão, né? Então, o cidadão tinha que ir lá levar o atestado do veterinário, uma série de documentos, para então ser emitido o certificado. E muitas vezes o documento estava com algum problema, então você tinha, às vezes, um retorno, um retrabalho, e foi feito um trabalho junto ali ao portal de serviços do cidadão, e na etapa atual estão sendo emitidos os certificados online para os Estados Unidos, que representa aproximadamente 45% de toda a demanda, e a Argentina deve estar entrando aí nas próximas semanas. E esse projeto, né, que já foi implementado, na verdade, ele foi, inclusive, vencedor de um prêmio interno aqui do Ministério da Agricultura, que é o Prêmio Ceres, na categoria de práticas administrativas. Então, é um case ali de sucesso, que a gente, importante relatar como um fator de modernização, tá? Uma outra iniciativa também recente, aqui de um ano para cá, que assim, até então a gente tinha um cenário no qual servidores de cada unidade basicamente eram responsáveis por tocar os processos dentro daquela unidade, né? Então, Vitória tinha os processos de Vitória, Paranaguá, os processos de Paranaguá, Santos e assim por diante. Então, a gente iniciou um projeto aqui, né? Santos como piloto principal, né? Outras unidades também têm feito isso, ainda mais ele não está no nível nacional completo ainda, no qual as análises documentais de importação, basicamente, hoje eles podem ser feitas por servidores de outras unidades, né? Então, isso ajuda no sentido de tirar um pouco da sobrecarga de algumas unidades que estão com excesso, né? Você melhora a distribuição e melhora a eficiência do sistema como um todo, porque existem muitas situações em que unidades têm menor demanda, né? Mas você precisa ter um servidor, por exemplo, numa fronteira, só que muitas vezes ele não está o dia inteiro ocupado, por exemplo, né? Ou plantões ali, por exemplo, no aeroporto, que você tem um plantonista para cuidar de fiscalizações, mas você não tem uma demanda o tempo inteiro, ou unidades em que tem uma sazonalidade muito forte, aí no período de entre-safra, muitas vezes os servidores podem colaborar. Então, foi um avanço bastante grande, a gente entende, no sentido de tirar essa carga, né, para vocês terem, assim, em abril, por exemplo, o Porto de Santos, na importação vegetal, chegou a fazer perto de 35% das análises feitas por servidores de outros locais. Isso ajudou muito a manter a celeridade ou a fluidez dos processos, né? Outro ponto em termos de modernização e de inovação que a gente tem trabalhado, e aí eu acho que talvez vocês até já conheçam isso, que se iniciou ali com a Receita Federal, que é o Centro de Conferência Física Remota, tá? O Confere, né, ele iniciou-se aqui na Receita Federal, na alfândega do Porto de Santos. Então, existe uma série de especificações técnicas para os terminais implantarem um sistema de câmeras. Aí você tem aquelas câmeras que ficam de frente aos containers e as câmeras de perímetro ou de visão mais geral no terminal, no recinto alfandegado, e o auditor ele consegue pilotar essa câmera, né, ali do escritório, né, da unidade. Então, esse trabalho foi feito em conjunto com a Arbitrar, com a Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, e todos os terminais alfandegados de Santos, e ele já está em pleno funcionamento, tá? Quais são os ganhos de utilizar um sistema de conferência física remota, né? A gente elimina todo o deslocamento que o fiscal ou o servidor tem que fazer até um recinto alfandegado, né? Então, muitas vezes você tem locais distantes e locais que não tem um volume diário grande, né? Então, muitas vezes o servidor passava mais tempo se deslocando do que trabalhando, ou seja, fazendo atividade de fiscalização. Então, com um clique, você pula de um terminal para o outro dentro de um porto, por exemplo, tá? Isso dá uma agilidade, isso permite um registro da atividade, ou seja, um fator de rastreabilidade que facilita, porque
todo esse registro de vídeo, ele pode também ser transformado em registro de imagem, né? O que facilita, inclusive, a própria conferência. Então, o servidor não precisa conferir um rótulo ali debaixo do calor ou da chuva, ele pode simplesmente printar aquela tela e conferir com tranquilidade depois, né? A gente verifica uma otimização dos recursos humanos, você diminui essa intermitência no sentido de que terminais são atendidos em um dia e no outro não, porque não tem servidor para fazer isso tudo. Então, esse fator aqui é um fator de ganho. E também isso está em andamento, talvez pode fazer um link com aquela questão que você colocou, Carlos, que a gente está trabalhando num sistema de agendamento dentro desse sistema do Confere, tá? Então, muitas vezes, esse agendamento, que é aquele gatilho para o servidor saber em que estado que está aquela LPCO, porque às vezes aquela LPCO foi registrada, mas ela não está disponível para inspeção. E normalmente a inspeção, logicamente que o órgão pode fazer inspeção de ofício, ou seja, por interesse ou por iniciativa dele mesmo, mas normalmente no fluxo geral, as inspeções são feitas sob provocação, ou seja, quem escolhe quando vai ser inspecionado não é o importador ou o exportador. Então, não talvez esse sistema, mas a questão do agendamento pode ser um caminho para fazer aquele link com que você falou do apresentar LPCO no balcão, alguma coisa, né? Com o sistema de agendamento, você não precisa de LPCO no balcão, você simplesmente agenda e aí você sabe que dia que vai ser fiscalizado, enfim. Então, acho que talvez o caminho passe por aí. Então, algumas imagens aqui do que é o sistema Confere. Então, normalmente, a gente tem aqui um display maior com uma tela, né? E o fiscal ele consegue acessar em tempo real todas as câmeras de diversos terminais. Então, ele consegue, aqui do escritório, né, fazer a fiscalização sem ter que ir ao recinto. Logicamente que isso não dá para fazer em todo tipo de carga, como vocês sabem, o mapa tem uma atuação que tem muito a ver com biologia ou com uma verificação física da mercadoria que às vezes você não consegue fazer na câmera, mas em muitos casos você consegue fazer isso plenamente de forma remota. Então aqui novamente algumas imagens, né, do que é o sistema Confere, o sistema Confere Agro, né? E uma coisa que foi já uma evolução dentro do sistema Confere, que o sistema Confere até então ele era feito basicamente por câmeras fixas, né? E aí você tinha uma dificuldade em alguns momentos de acessar aquele lacre que está... A câmera até chega no lacre, mas talvez o ângulo não esteja o ideal, né? Então, com esse mobile, que também tá linkado no Confere, você consegue chegar tanto nas informações pequenas quanto naquele cantinho do pallet ou aquele lugar que a luz não está muito boa, né? Então, isso aqui também deu uma projeção melhor para todo o sistema. E você veja, como a gente falou, né? Então, o registro porque o sistema é um sistema de vídeo que pode virar imagem. Basta dar um print ali na tela, tá? Com uma grande qualidade. O outro ponto de inovação aqui não só do sistema Vigiago, mas da Secretaria de Defesa Agropecuária como um todo, está sendo o uso dos cães de detecção. Os cães têm uma capacidade muito grande de detecção de produtos que não podem entrar no país, né? Então, alguns casos em que eles trabalham muito bem, né? Aqui no ambiente de aeroportos, fiscalizando malas, ali nos correios, né? Então, você pega aqui dentro de uma caixa dessa que tem milhares de encomendas, centenas de encomendas, o cão ele consegue chegar de um jeito que muitas vezes nem o scanner consegue. Então, essa é uma outra área de trabalho, também recebeu um prêmio muito parecido com o que eu comentei anteriormente esse ano, e tem sido feito um investimento grande nisso, tá? Agora vamos para a parte para o coração aqui do que é talvez o motivo da nossa conversa, né? Que é a LPCO, né? Então, esse slide aqui era até do pessoal da própria CSEX, que, só para contextualizar o que é a LPCO, né? Aqui no ambiente de importação, né? Então, você tem a Declaração Única de Importação, a do INPE, com diversos módulos integrados, gerenciamento de risco, drawback, LPCO, parte tributária, questão de pagamentos, controle de carga e trânsito, né? E aí a LPCO como atuação aqui dos anuentes ligada
a espinha dorsal, que é tanto a DUI ou a do INPE, no caso, né? Só para contextualizar o IPCO dentro da DUI e da do INPE. E como é que o mapa tem absorvido isso? Logicamente que o cronograma de atuação do mapa tem que estar alinhado com o portal único, que é ali o drive principal, né? E o portal único iniciou as operações pela exportação e depois passando para a importação. Então, a estratégia que foi desenvolvida ali, ou em termos de cronograma, né? A primeira cadeia que foi atacada, ou que foi integrada, que é o portal único, foi a exportação de produtos de origem animal comestíveis, ou seja, as carnes né, carne bovina, suína e de aves, basicamente. Ele foi implementado completamente em abril de 2018, com a integração completa, parametrização automática, e o número atual é próximo disso. 97% dessas LPCOs estão saindo já em canal verde, né? O cenário anterior era um cenário bastante burocrático, assim, vamos dizer. Pré-portal único, a gente tinha toda ele rodava no sistema anterior, que era que ele existe ainda, que é o SIGVIG 2, né? Mas havendo a geração de papel, protocolo na unidade, essas exportações, a gente está falando de uma cadeia gigantesca, mas que a maior parte dela já é certificada dentro da indústria, ou seja, dentro do sistema de inspeção federal, dentro do CIF. Tá? E o que era feito ali nos pontos do Vigiaga era basicamente uma conferência. Se aquele certificado que já foi emitido pelo Ministério da Agricultura batia com as informações aduaneiras posteriormente apresentadas, ou seja, o BL, a nota fiscal, todas as documentações que eram apresentadas posteriormente. Era bem como o Carlos comentou aqui, o termo é um cara-crachá, né? E esse tipo de conferência o sistema faz muito bem, né? Então, quando a gente virou essa chave aqui, né? Então a gente estava falando de 100% no vermelho, né? Ou seja, ou 100% pelo menos no amarelo, né? Que seria todos os documentos apresentados fisicamente, para hoje 99,7% no verde. Então, assim, isso foi um avanço muito relevante, inclusive para a própria cadeia de exportação de carne, muito comentado, reconhecido, né? Então, foi a primeira fase ali completada na LPCO, na parte de exportação, tá? A fase 2, né? Então estamos falando aqui em abril de 2018, tá? E aí eu chamei, assim, a gente colocou fase 2 só como didaticamente, mas não tem esse nome na verdade, tá? Mas a outra grande implementação foi a implementação das exportações de produtos de origem vegetal, tá? Então estamos falando aqui da cadeia de soja, do complexo soja, de café, de algodão, de açúcar, quando precisa de certificação, e das diversas frutas que a gente tem, né? E isso foi implementado totalmente a partir de abril de 2019, tá? Na verdade, são cadeias muito diferentes, porque ao passo que a carne é certificada na indústria, os produtos de origem vegetal, a grande maioria deles são certificados na saída, ou seja, no próprio Vigiaga. Então, são cenários bastante diferentes, tá? Pode parecer... você vê que a gente tem um ano aqui entre um e outro, né? Esse tempo se deve principalmente pela diferença de cadeia de tempo de necessidade de desenvolvimento. Agora, passando já para a parte de importação, nessa linha de modernização, de simplificação, né, a gente teve essa notícia Siscomex 39 de importação, que foi bastante recente, foi aquele dia 19 de junho, no qual foram retiradas diversas NCMs aqui, de anuência do Ministério da Agricultura. Aqui estão falando de produtos de origem vegetal, basicamente sobre a questão de fitossanidade, tá? Então, diversas NCMs deixaram de ser de anuência do mapa, né? E outras NCMs passaram a ter destaques específicos para que passassem a ser do mapa somente nos casos estritamente necessários, tá? Então, acho que é importante a gente colocar isso,
né? Porque isso aqui simplesmente deixa de ter LPCO do mapa ou LI do mapa, o que é um caminho de simplificação, tá? E as LPCOs na importação, né, Carlos, que eu acho que é o novo grande desafio, né? Então, a gente teve essa notícia Siscomex anterior aqui, que foi a notícia 19 da importação, de 27 de março, então, que informava o seguinte, que a partir do dia 1 de abril, essas NCMs aqui poderiam passar para o sistema de LPCO, né? Porque até então, qual que é o sistema? O registro de LI, o despachante aduaneiro registra todos aqueles documentos daquela LI dentro de um dossiê eletrônico do portal do Siscomex e submete a um requerimento, uma declaração de agropecuária de trânsito, a chamada DAT, no sistema no SIGVIG 2, né? E essas NCMs passaram com a possibilidade de serem lançadas ali já no ambiente do Portal Único especificamente. Então aqui tem essa notícia lista 49 NCMs e a previsão, essas 49 NCMs devem passar para 333 muito em breve, tá? Isso já está num trâmite avançado, então essa expansão aqui vai ser uma expansão bastante relevante aqui no sistema de importação, tá? Aqui talvez é importante colocar, pessoal, porque até dentro do conceito do que é o Portal Único, que são essas entregas parciais, né? Ou seja, entrega sobre entrega e que assim, num processo sempre num gradiente de evolução, né? Que a gente estava até comentando, esse tratamento de LPCO, ele ainda não está relacionado à DUIMP, tá? Mas a LPCO ela fica atrelada a uma LI, e ele é consumida por um sistema eletrônico. Então, assim, os benefícios da LPCO na importação, a gente já pode conseguir alcançá-los, ainda que parcialmente, porque a DUIMP vai trazer outras características, como o Carlos comentou, de catálogo de produto, de atributo, etc. Mas alguns dos benefícios da LPCO, do uso da LPCO no ambiente do Portal Único, já podem passar a ser percebidos, inclusive antes da implementação completa da DUIMP, tá? Somente com a LI por enquanto. Então, justamente para não atrelar uma etapa a outra, aquela coisa sequencial, então a gente consegue ter ganhos paralelos aí, tá? Então, essa expansão aqui acho que vai ser um fato relevante aqui, vai aumentar bastante a gama de produtos. Então, quais são os ganhos, né? Acho que já passaram um pouco sobre isso, mas essa integração no conceito de single window, um sistema amigável, um sistema único, né, que facilita muito a vida do importador e exportador. Com o sistema único não precisa ter cadastro específico com cada órgão, e muito menos com o mapa. Então, o que tiver no ambiente do Portal Único não precisa ter cadastro específico com o Ministério da Agricultura. E aí um dos ganhos, e aí que precisa ser finalizada essa etapa, que é a eliminação do processo físico, tá? E aqui a gente trouxe um exemplo, né? Esse exemplo não tem a ver com o Portal Único, mas foi um sistema, o SIGVIG Madeira, que foi o sistema específico para tratar de embalagem de madeira. Só para assim, para a gente tentar trazer um pouco para um aspecto real, o que é você conseguir eliminar um processo físico, por exemplo, né? Então, até 2014, somente no Porto de Santos, eram protocolados aproximadamente 196 mil requerimentos de embalagem de madeira por ano, todo ano, com um gradiente de aumento aqui, na verdade. E aí, continha de padeiro, tá? Então, 196 mil requerimentos, com média de 5 folhas por requerimento, sendo que cada folha sulfite tem 29,7 centímetros de comprimento, aquele longitudinal mais comprido. Se você colocar uma folha atrás da outra, são 291 quilômetros de papel. Estamos falando de um porto, que é o maior, mas é um porto, ou seja, uma unidade, só de madeira, tirando... Aí não estou contando nem importação nem exportação. Isso aqui é um volume estrondoso de papel, tá? E além de gerar papel, existe todo um regramento para arquivar o papel. Então, você tem que ter um local que seja de acesso, que você consiga localizar tal caixa, não pode destruir em menos de X anos, não é 5 anos automático, tá?
pode virar muito mais que isso. Então, isso aqui vira um problema sem fim. E à medida que a gente conseguir, já vem num gradiente de eliminação de papel muito, muito bom, mas ainda ele é produzido, tá? Então, você imagina o que é você eliminar um negócio desse, né? Então, desde 2014 já não se produz mais papel nesse tipo de fiscalização, e isso traz não é nem que traz eficiência, ele elimina uma ineficiência, né? E outros ganhos são essa eliminação de etapas de balcão, né? Ou seja, cadastro, validação, agendamento, peticiona, entrega papel. Então, o Portal Único Integrado com o SIGVIG 3 pode trazer essa eliminação de etapas, a eliminação de redundâncias, como foi colocado, e a parametrização ser feito dentro do sistema, né? Então, isso também é outro fator importante. Tentei resumir um pouquinho aqui, desculpa se me alonguei muito, Robson Carlos, mas era isso que a gente queria apresentar aqui como uma visão geral aqui da atividade, tá? Obrigado, atenção. André, muito obrigado. Foi muito esclarecedor. Acredito que todos os profissionais que acompanharam aqui estão super contentes aí com a palestra, tanto do professor Carlos quanto a tua. Eu vou só passar aqui, então, algumas perguntas que ficaram aqui. A doutora Patrícia Guirra, ela comenta aqui, na verdade, uma pergunta, né? Ela fala que falta um pouco de eficiência, respeito ao contribuinte, na prestação de serviço público, o que foi também um contraponto do doutor Sidney Lostado, meu amigo aí de Santos também, que observa, no caso dele, ele observa que houve um avanço gigantesco do serviço público, né? Só para fazer um contraponto aí. A Peg Bessac, que é membro da nossa comissão, pergunta aqui para o professor Carlos, que gostaria de ouvir um pouco sobre os pontos negativos, se existentes. Existe, professor? Pois o que ocorreu é que essa conta que o André mostrou, eu tirei um print, porque isso precisa ser mostrado inúmeras vezes, a quantidade de papel em um porto sobre um serviço, o quanto que a gente economizou. O processo poderia, na nossa cabeça, na iniciativa privada, poderia ser mais rápido. Então, assim, essa é a grande ansiedade que nos gera, porque enquanto você tem a necessidade de fazer um cadastro, e aqui eu vou dar uma informação muito técnica, que talvez não interesse a muito, mas do lado de cá a gente precisa muito. Para você entrar no SIGVIG 2.0, como a gente gosta de chamar, você só entra no Explorer na versão XYZ, que tem que ter um Java... Sabe, são tantas restrições que aqui no escritório eu tenho uma máquina, uma única, que ninguém faz atualização, que ninguém faz nada para entrar nessa ferramenta, porque é só ali que a gente consegue fazer isso. Então, quando eu vejo tanta coisa sendo evoluída, e por outro lado eu falo, puxa vida, por que eu ainda tenho que gerar essa informação? Por que eu ainda preciso? Eu não tenho um sistema de agendamento? Por que eu ainda não consigo ter uma informação muito mais célere, muito mais rápida? Então, a cobrança é nesse ponto. Mas, por outro lado, a gente só tem 6 anos que a gente está conversando sobre isso. O Brasil assinou o Acordo de Facilitação Econômica em 2013. 2014 teve a Copa no Brasil e de lá para cá a gente já viu isso evoluir de uma forma gigantesca. O mapa se mostra, no que a gente percebe, se mostra muito acessível, muito pronto para essas mudanças. A Anvisa também, a Anvisa mudou o que não mudou em 20 anos. A Anvisa mudou nessa pandemia. O mapa também. Mas a gente ainda tem 20 órgãos que a gente sequer ouve falar dessas mudanças. Não sei se estão acontecendo ou não, mas, por exemplo, o Exército, que tem deferimento também de LPCO na exportação, que você consegue falar com eles por e-mail, você não tem um contato. Então, a crítica que fica, o ponto negativo alguns órgãos estão andando numa velocidade incalculável, outros órgãos a gente não consegue ver esta velocidade. Não sei se é a deficiência do cronograma, que priorizou o órgão A, B ou C, ou se é a deficiência deste órgão em, digamos assim, puxar a cadeira deles e colocar na mesa e dizer o que é que eu posso fazer.
Maravilha, muito obrigado. Vamos ver aqui. A Ana Regina também, André, ela pergunta aqui, que eu já até tinha falado com você, né? Se o material que você apresentou pode ser disponibilizado para todo mundo aqui. Pode sim, Robson. Eu passo o arquivo para vocês, sem problema, sem problema. Maravilha. Outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, você acha que essas alterações que tiveram aí no mapa, depois de março aí, né, que foi decretado o estado de calamidade pública, você acha que as mudanças que foram feitas vieram para ficar em relação às melhorias, né? Óbvio que muita coisa hoje pode ser feita, como você falou aí. Até queria te dar o parabéns pelo Confere Agro. Até perguntar para você se foi implantado agora, que eu não sei se eu perdi ou se você falou. O Confere ele não é de agora, né? Não, o Confere Agro, assim, eu sempre registrar que ele é uma derivação do Confere da Receita Federal, mesma especificação, basicamente mesma estrutura, mas a gente iniciou ele no ano passado já, tá? O que houve, Robson, foi que com a pandemia houve uma intensificação de uso, né? Mas ele ainda não está completo, não está para todos os recintos, não está para todas até nossas áreas, mas ele já está um sistema bastante robusto, tá? Porque existe uma curva de aprendizado, né? Quem fez a verificação física em loco a vida inteira, para você mudar para uma verificação online, né? Existe uma curva de aprendizado natural, né, para todos os envolvidos, desde o despachante que acompanha, até para o pessoal do próprio recinto alfandegado, até para os servidores envolvidos. Então, existe toda uma construção que é feita, mas, assim, os resultados têm sido bastante promissores, tá? A gente, inclusive, já tem resultados concretos bastante promissores, e aí caminhando também para a melhoria do sistema de agendamento, porque quando você... logicamente, quando a inspeção passa a ser virtual, cria-se novos desafios, né? Então, o sistema de agendamento ele fica mais importante ainda, porque a pessoa não vai se deslocar até o local, o que não precisaria de um agendamento tão certeiro. Mas como você muda de um terminal para outro, em questão de minutos, aquele agendamento tem que estar muito bem consolidado. Então, a informação precisa vir para o terminal, para o despachante, para os servidores envolvidos. E é isso que a gente vem evoluindo com isso. Mas, sem dúvida, é um sistema que veio para ficar. Inclusive, acho que outra potencialidade do sistema, né, e isso ainda isso sim está numa fase inicial, é que você tem toda uma questão de segurança de dado, porque são dados dos recintos, né, então de câmera de segurança, de cargas, etc. Então existe toda essa preocupação, né, da rede estar fechada. Hoje a gente tem um link direto aqui com a nossa unidade, né? Ele não está na internet, esses dados, essas imagens, né? Mas existe também a possibilidade, inclusive, de você fazer isso num sistema de home office, tá? Então, são potencialidades, seriam aumentos de escopo, né? Hoje o nosso escopo o Confere ele é feito dentro da unidade, ou seja, dentro do escritório aqui em Santos, mas ele tem potencialidades que vão além disso, né? Uma delas é o home office, como eu falei, e outra é a própria conferência física ser feita por servidores ou por uma equipe completamente remota, tá? Então, você poderia fazer uma conferência ali o Carlos está lá em Vila Velha, então, por exemplo, uma conferência lá no Porto de Vitória ser feita por um servidor lá em Cuiabá, tá? Precisa ter regramento para isso, que não tem, tá? Mas em termos de tecnologia, ela está disponível, né? Isso pode dar um salto, inclusive, mudar todo o conceito até de alocação de servidor, né? Você pode criar equipes virtuais. Hoje o servidor ele é alocado no porto, no aeroporto A, B, C ou D, né? Então, são potencialidades. Isso são construções que precisam ser feitas, mas acho que é importante destacar a potencialidade que o sistema tem. Robson, deixa eu fazer um complemento. Pois não, professor. A Anvisa fez isso, se eu não me engano, há 2 ou 3 anos, dividindo servidores por área de atuação. Então, por exemplo, uma área que eu estou muito ligado à Anvisa é a área de cosméticos, e eles têm um setor chamado QPAF, ou PAF,
que fica em Maceió, fica em Alagoas. Então, todos os deferimentos de licença de importação da área de cosméticos caem naquele grupo de trabalho. E boa parte dos deferimentos acontecem no Canal Verde. Então, está deferido, documentalmente está ok, tudo bem. Quando há uma conferência física, eles repassam isso para a unidade mais próxima e esta unidade vai lá fazer o que tiver que fazer. Então, esse conceito, outros órgãos também vão fazer. Eles não fazem conferência virtual, via o sistema de confere, mas boa parte dos documentos, boa parte dos processos são feitos por uma equipe ultra especializada, sabe aquilo como ninguém, e as questões pontuais eles mandam para a ponta, como a gente fala. Então, um servidor da Anvisa que vai lá olhar o que tiver que ser feito. Foi por isso que a minha pergunta foi nessa linha de pensamento mesmo, porque a gente vê, né, a pandemia, a gente cresce em tempos de crise, né? Então, a tecnologia está aí, eu acho que era muito pouco aproveitado. Foi o que o André tinha falado. Falta normativos para se usar com maior robustez isso, sem ter um prejuízo judicial, administrativo por trás. Mas agora foi escancarado isso, né? Que a gente tem que usar as tecnologias para poder melhorar nosso trabalho, nosso desempenho. Então, eu acho que a pandemia também veio não só para coisas ruins, né, infelizmente, que está acontecendo aí, mas a gente vê que veio para mostrar outras formas de trabalho, para a gente aprimorar e melhorar cada dia mais, né? Vamos ver aqui quem mais. Nayara Vanucci também fala aqui que fica muito contente em ver tantas evoluções. Não só nós, mas o meio ambiente agradece, pois tratam-se de avanços amplamente sustentáveis, né, André? Essas mudanças. A Natália Nespolo também está dando parabéns aqui ao Ministério da Agricultura. Sou da área de inspeção e sinto uma super evolução em um período muito curto de tempo. O Sidney Lostado também aqui, essa fiscalização em todo o Brasil por sistema é fantástica, pois é uma melhora para todos, para o servidor, porque equilibra o trabalho, para o importador e exportador, uma maior velocidade na fiscalização. Então, tenho aqui a agradecer a todos vocês. Acho que também a gente já está chegando perto da nossa hora de encerrar. Eu queria agradecer todos os participantes aí da nossa Comissão de Direito Aduaneiro da OAB de São Paulo. Agradecer também o meu amigo Nelson Andrade, que está acompanhando aí do mapa. Conhece ele, André? Está desligado o teu áudio. Não, eu não sei se eu conheço. Eu conheço alguns Nelsons, mas pelo sobrenome não sei, Robson. O Nelson que eu pedi para ele primeiro o contato que eu tive aqui dentro para saber se tinha alguém do mapa, né? Ele e a Marcela também, que foi que te indicou. Sim, legal. Cumprimentar o Nelson, então. Agradecer também ao pessoal de fora, né? Tem uma amiga minha que é a doutora Bruna Ottoni, que é de João Monlevade, de Minas Gerais. Mais uma coisa boa que a evolução trouxe, né? Pode passar a reunião para todo mundo aí. Então, agradeço a todo mundo. Não sei se vocês querem fazer umas considerações finais, algumas coisas, doutor. Carlos, professor. Eu quero, primeiro, agradecer a gentileza aqui de poder participar, de poder conversar. A tecnologia nos permite isso, estar em lugares diferentes e poder debater, discutir. A transformação digital nos últimos 110 dias. A gente brinca aqui no escritório que ela foi na base da marreta, porque ninguém estava preparado, não tinha plano, não tinha nada. Meu aniversário, que foi em fevereiro, estava tudo lindo, a gente estava fazendo planos para viajar no meio do ano. De 14 de março, a escola do meu filho manda uma mensagem dizendo, aulas suspensas por tempo indeterminado. Aí a ficha caiu. E assim, e aí, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai chegar? E nesses mais de 100 dias, eu vi tantas transformações. Eu estou no comércio exterior desde 1990, que eu não vi em 30 anos. E tem uma coisa muito legal para depois que isso tudo acabar. Assim, eu não vou admitir que voltemos ao que era. Protocolo, papel, conferência física, na maioria das vezes. Não dá. A gente viveu para ver tudo isso sendo feito com segurança, celeridade e mantendo a regra.
E uma coisa que o André me falou que chamou muita atenção, assim, a gente não tem regramento para isso. Esse é o grande segredo, no meu modo de ver, do portal único. Primeiro a gente vê o que precisa, depois a gente vai lá e discute como é que ajusta isso na legislação, porque o Brasil fez comércio exterior sempre o contrário. Cria a regra, está aí, e agora a gente ajusta sistema, procedimentos e modelos. Então a gente está vivendo um marco, algo completamente diferente, que vai aumentar para todo mundo celeridade e produtividade. E eu estou muito feliz pelo convite da OAB de São Paulo de poder participar aqui com o Robson, com o André e com todos vocês que estão nos vendo e nos assistindo. Muito obrigado. Não vai ser a primeira, não vai ser a última não, viu, professor? Pode ficar atento aí que a gente vai... Deixa eu voltar essa pandemia. Estou à disposição. Eu também foi muito bem indicado aqui pelos nossos amigos Sidney, o pessoal lá da aduana de São Paulo, também do despachante aduaneiro lá. O Raia, acabou de mandar uma mensagem aqui, muito bom. O Roberto Raia também. Raia é grande amigo. Com a gente, só que por conta às vezes, de tempo. Sidney também. Mas aí, vamos marcar as próximas aí, espero contar com vocês. André, você queria fazer alguma consideração final? Não, uma consideração rápida, Robson. Eu agradeço o convite, fico honrado, e até pelo pessoal do Ministério da Agricultura que também corroborou aqui com a minha participação. O Carlos deu aí uma grande aula para a gente histórica. Esse tipo de conhecimento, aquele conhecimento que você não acha no Google, tá? Realmente é o conhecimento de causa, de quem viveu tudo isso, né? Então, cumprimentar vocês. Acho que esse conceito de ter um diagnóstico da situação e, a partir disso, com um caminho de diálogo, a gente construir as soluções, né? E isso ninguém faz sozinho, só se alcança isso tendo o diagnóstico correto se as partes se conversarem. E eu acho que esse tipo de conversa é importante para isso, tá? Então, a gente fica contente até de mostrar algumas coisas que muitas vezes não estão tão difundidas assim, como o próprio sistema do Confere, Confere Agro, que a gente comentou, das potencialidades, e aí juntamente com vocês, com o entendimento do privado e nesse diálogo construir novas soluções, né? Então, assim, realmente eu acho que a conversa foi bastante produtiva e a gente fica bastante satisfeito de ter participado. Muito obrigado, então, agradeço vocês, nossos palestrantes. E só uma comunicação aqui também, o professor Carlos tinha falado que ele tinha gostado muito dos procedimentos atuais da Anvisa, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o presidente da Anvisa aqui, o Antônio Barra Torres, e é um cara sensacional, não sei se vocês tiveram, não conhecem pessoalmente, o que ele está fazendo na Anvisa ali é revolucionário mesmo. Apesar e outras coisas também, né? Algumas licenças de respiradores que a gente teve aqui, eles acabaram com uma fila que existia isso antes da pandemia até, existia uma fila ali, né, de pedidos e licenças, ele acabou zerando isso, então hoje ali não demora mais que 1 ou 2 semanas para ser aprovado qualquer procedimento. Então, queria deixar registrado aqui também que os parabéns à Anvisa, né? E os outros órgãos que o professor citou aí também, a gente podia chamar para conversa, né, professor? Para poder ver se a gente ajusta do mesmo jeito que está ajustando com o André aqui. O Sidney já disse aí, bora fazer um webinar da Anvisa. Ah lá, então, posso ver se eu levo o presidente, que teve Covid, diz que não teve nem 36 graus de febre. Uau, hein? Então, gente, uma boa noite, agradeço a todos os participantes, muito obrigado e até a nossa próxima reunião aqui, não sei se por webinar, provavelmente sim, né, ou presencial ali na OAB de São Paulo. Uma boa noite a todos. Ok. Deus abençoe. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite, obrigado. Obrigado, professor.